Uma ótima quinta-feira, meu povo. Estamos juntos mais um dia. E é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou o Paulo Mansur e espero que vocês estejam aqui me assistindo com a sua família ou no seu trabalho. Continuem com a gente aqui no SBT. E começando com o programa, começamos falando de um caso, um verdadeiro absurdo. Uma mulher de 40 anos foi morta pelo marido. Começamos com uma notícia trágica aqui no programa. Ele esfaqueou a mulher e depois causando um acidente, um incêndio na casa. Olha só, é brincadeira. O cara esfaqueia a mulher e depois ele causa um incêndio para eliminar as provas desse feminicídio, né? Pensando que ia se livrar do crime. Esse crime aconteceu dentro da casa do casal e da filha de apenas 7 anos de idade. Da filha, olha só, da filha de 7 anos de idade. Crueldade, hein? E segundo um relato de testemunhas, houve uma discussão, mas todos foram surpreendidos pelo crime, né? As pessoas em volta do bairro. Até porque o casal tinha casado fazia uma semana. Vizinhos foram até a residência que estava tomada pelas chamas. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. O autor do crime fugiu antes do socorro da vítima. A criança não se feriu. Ela foi morta esfaqueada, a vítima. Morte esfaqueada. Ela não foi morta pelo incêndio, esfaqueou a mulher, pôs chamas na casa para não pegarem, né, as digitais, e ela foi morta. O que chama a atenção nesse caso é que o casal tinha um relacionamento há mais de um ano, porém eles tinham se casado há uma semana. A polícia segue atrás do autor deste feminicídio até para saber a motivação desse crime revoltante que revoltou todo o bairro. Infelizmente, a gente vem vivendo momentos como esse no nosso Brasil, no nosso estado de São Paulo, e que a gente fala aqui no nosso programa Voz da População, né? Que é importante a gente proteger as mulheres do nosso estado, do nosso Brasil, desse crime que choca todos nós, que é o feminicídio. Vamos com o flagrante da vida real. O bandido tenta roubar uma adega. Ele estava com um comparsa. Vamos olhar as imagens aí? Porém, o que eles não esperavam, que tinha um guarda civil no local. Um dos ladrões invadiu o estabelecimento e o comparsa ficou do lado de fora. A dupla estava armada. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. Uma viatura da Romo, da Guarda Municipal, fazia patrulhamento. Quando a viatura chegou mais perto, os bandidos tentaram fugir. O garupa de 23 anos teria feito a menção de atirar na direção dos agentes, que, claro, revidaram. Os dois foram baleados e o piloto morreu no local. O comparsa está internado sob escolta policial. Foram apreendidos 2 armas de fogo e 4 celulares das vítimas. Olha a importância da guarda municipal na rua. E eu sou a favor de toda a guarda municipal dos municípios serem armadas. Eu sou muito a favor disso. E existem municípios ainda do nosso estado de São Paulo que não deixam a guarda armada. Eu sou a favor de toda a guarda ser armada dentro do nosso estado. Outro caso em que a bandidagem se deu mal. Um policial militar à paisana impediu um roubo em uma casa lotérica. 2 criminosos aguardavam um horário de abertura para render os funcionários e ter acesso ao cofre do comércio, como a gente vê nas imagens. E a gente vê o desespero, pessoas de idade ali, né? Pessoas de família. As imagens estão aí para todos verem. Eles chegaram no local em um caminhão que está ali, está entrando agora aí nas imagens, olha lá. Chegou num caminhão, né? E tentaram entrar na lotérica,
que estava com a porta aberta pela metade. Aí os ladrões renderam as pessoas ali na porta, todo mundo muito assustado, né, que está na fila. Imagina você estar na fila de uma lotérica, vem o cara com arma na mão, né, capuz, enfim. Porém, não esperavam que uma das pessoas que tinha ido pagar as contas era um policial militar de folga. Ele deu a voz de prisão e os bandidos reagiram. Houve troca de tiro e o policial brigou próximo ao caminhão para evitar de ser baleado. Um ladrão chegou a ir na mesma direção para atirar no PM que estava de folga, mas a arma dele falhou. Um ladrão morreu e o comparsa fugiu. E é o que eu sempre falo, policial trabalha 24 horas. Quando ele vê o crime acontecendo, corre para impedir. Ele não foge, não. São os heróis de farda. E esses heróis de farda, eles sempre salvam a sociedade, mesmo se eles estiverem de folga. Então, ou seja, ele impediu um crime. Palmas para a corporação. E eu falo o seguinte para vocês, porque eu reconheço tanto isso que eu protocolei um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse projeto que eu protocolei, ele fala inclusive isso, que um policial que está de folga e impede um crime na hora, defendendo a sociedade, ele pode escolher se ele recebe, né, um dia de folga ou 3 dias de salário. Então ele pode pegar 3 dias de salário ou mais um dia de folga. Porque ele não estava de folga aí? Ele não ficou de folga não, ele trabalhou. Então ele merece mais um dia de folga, né? Então esse meu projeto de lei está rodando na LESP, se Deus quiser vai passar e vai para a sanção do governador e ele vai canetar. Mas merece passar esse projeto. Vamos com mais informação aqui no nosso estado de São Paulo. Mas antes eu vou dar um recadinho para você. Olha só. Gente, olha só, presta atenção aqui. Já falamos muito este ano sobre odontologia, mas ninguém aguenta viver com dor de dente, não é verdade? Aquele sorriso dando sinais de falta de cuidados. Nós ainda temos um bom tempo até o final do ano. E é muito importante você estar adiantando uma decisão futura porque você vai tomar, né? Porque no final de ano a gente tem muitas festas, muitos eventos, a gente sorri muito. E o sorriso, ele abre portas. Se você deseja grandes conquistas para esse ano, não deixe de ir na Vamos Sorrir, né? Porque quando você está com um sorriso feio, mal cuidado, você não consegue progredir. Então chame agora mesmo pelo WhatsApp 11 937 46 2994. Vou repetir, 11 937 46 2994. Ou escaneie o QR Code que está aí na sua tela apontando a câmera do seu celular. Sua primeira consulta pode ser agendada para amanhã. Pare de enrolar, resolva agora mesmo, cuide do seu sorriso na melhor clínica do estado de São Paulo. Vamos sorrir! Informações do nosso estado de São Paulo é aqui no programa Voz da População. Vem aí o nosso quadro Giro Cidade. Olha só. Você que está ligado aqui na tela do SBT, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um quadro Giro Cidade aqui no programa Voz da População. Eu sou Bruno Calegari e venho trazendo para você as principais informações policiais da nossa região. Eu tenho 2 informações da cidade de Sertãozinho, ação da polícia rápida, a Polícia Civil realizando o seu trabalho, as forças policiais na região de Sertãozinho, né? E eu começo destacando aqui uma ação policial que resultou na prisão de um homem, já conhecido, velho conhecido da polícia. Bom, eles estavam ali monitorando, né, este homem que no ano de 2019 havia sido preso por tráfico de drogas, né? Na época ele foi encontrado com um tijolo de maconha e desta vez a polícia encontrou na residência dele
várias porções de droga, aquele caderno com as anotações, né, o controle financeiro, balança de precisão e demais apetrechos relacionados ao tráfico. E ainda falando de Sertãozinho, tem um residencial ali, é bem conhecido pelo tráfico de drogas e sempre monitorado pela polícia. Pois bem, os policiais foram lá dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e sabiam que outros apartamentos ali, residências daquele local, tinham ali pontos de venda de droga, né? A polícia então fez a sua busca e apreensão em uma residência e foi para uma outra e encontrou uma grande quantidade que você vê agora na tela do SBT de entorpecente. Você está vendo aí junto comigo a quantidade de droga que foi apreendida. Documentos, porções de cocaína, maconha, celular, embalagens para colocar, armazenar toda essa droga, mas ninguém estava dentro da residência. Fato é que a mulher que morava ali nesta casa, ela percebeu a movimentação da polícia e deu no pé. Fugiu antes que a polícia chegasse à sua residência. Ela largou para trás celular, documentos e, claro, agora a polícia já tem a sua identificação e ela deve ser indiciada pelo crime de tráfico de drogas. Vamos agora para o município de Macatuba, onde tem flagrante de furto a um pet shop. Mais um estabelecimento comercial é alvo da bandidagem e da criminalidade. Fato este que coloca aí muitos comerciantes em desalento, né? Desanimados, que já não sabem mais o que fazer para conseguir ter o seu ganha-pão com tranquilidade e sem a criminalidade atuando. O invasor estava com uma camiseta cobrindo o rosto, tentando dificultar ali a identificação. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Os proprietários, ao chegarem pela manhã para abrir o seu negócio, encontraram o estabelecimento revirado, né? Os prejuízos estão sendo calculados e as autoridades locais, a polícia, está fazendo o seu trabalho de investigação e tenta localizar e identificar aí o autor deste furto realizado no município de Macatuba. E olha só, assaltantes foram presos pela polícia em Ribeirão Preto. São acusados de terem cometido ali assaltos na cidade de Cravinhos. Produção, põe na tela as imagens dos produtos que foram recuperados pela polícia. A Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de um assalto cometido em Cravinhos no dia 31 de agosto. A prisão ocorreu no Jardim Heitor Rigon, na zona norte de Ribeirão Preto. Bom, a polícia realizou o seu trabalho de investigação, organizou ali a operação para a prisão dos envolvidos, né? Contou com apoio dos agentes da DEIC e também do GOI, da Polícia Civil em Ribeirão Preto. Segundo o delegado de Cravinhos, Jorge Miguel Neto, os homens de Ribeirão Preto teriam ido até Cravinhos de moto para praticar o roubo num bairro de alto padrão, né? Foram com arma de fogo, renderam mulher, entraram na residência, foi rolo e confusão. Bom, as investigações então conseguiram identificar quem teria cometido este assalto ali pela região, os vários objetos que foram furtados, né? Boa parte dos produtos foi recuperado pela polícia. E agora preste bem atenção nessa história. A Polícia Civil de Jaú foi prender um cidadão em Porto Seguro, na Bahia. Qual seria o motivo? Bom, a polícia se deslocou daqui até lá de carro cerca de 24 horas, contou com o apoio da Polícia Civil de Porto Seguro, o apoio também da Polícia Militar para realizar a prisão de um homem jovem de 20 anos. Ele é apontado como a pessoa responsável de ter aplicado golpe em uma agência de crédito aqui, uma cooperativa de crédito no município de Jaú. Segundo informações da polícia, ele teria invadido o sistema desta cooperativa de crédito, teria ali subtraído os dados de mais de 20 pessoas, dados pessoais, alterado senhas, feito transferências bancárias, realizado compras, inclusive, com os dados dessas pessoas. Cerca de 4 milhões de reais foi o prejuízo dado por este jovem. A polícia, então,
contou com seu trabalho de inteligência sob comando do delegado Dr. Marcelo Tomás Góes, que conta pra gente todos os detalhes desta operação. Ele foi identificado aí com o apoio da Polícia da Bahia, identificados os locais também, que solicitamos buscas e na manhã de hoje desencadeamos uma operação com o apoio do Dr. Wender, da equipe da Polícia de Porto Seguro. Após busca, conseguimos apreender os objetos importantes agora para a investigação, e temos certeza que concluiremos agora esse inquérito na cidade, né, doutor? Possa ser que chegaremos a mais outros atores e pessoas envolvidas no crime. A notícia não para aqui no programa A Voz da População. Vamos com mais um flagrante. Um falso entregador foi gravado tentando assaltar um carro, como vocês vão ver nas imagens aí. Um passageiro de um veículo gravou o momento deste crime. O veículo do motorista executivo ficou parado no trânsito. Quando chegou a moto, o ladrão anunciou o assalto. As pessoas de bem não têm mais, não tem mais para onde ir mesmo, está no meio do trânsito, tem que se preocupar. E ele sabia o que queria, hein? Porque ele pegou um relógio de luxo, que estava com a passageira. Tá? Não era nem com ele, era com a passageira, não era com o motorista, não. Este crime é fita dada, como fala, né? Dentro da parte policial. É fita dada. E por que o ladrão sabia o que ele queria? Né? É essa a investigação. O relógio avaliado em R$300 mil não estava no pulso dela. Né? O criminoso revoltado atirou 3 vezes e a sorte é que a arma falhou. O bandido guarda revólver e foge. Então, ou seja, ele sacou a arma, tentou atirar, guardou a arma. A mulher tinha jogado o relógio para baixo do banco. Foram momentos terríveis. Por quê? Porque aí não vai entregar o relógio, ele atirou. E aí 3 tiros que não pegaram. E aí ele vai embora. E o motorista, todo mundo em pânico ali dentro do carro. Olha só o momento que ele atira. Vamos ver o depoimento deste motorista que fez o transporte executivo. Pode soltar. Quando eu abri, era o meliante já com a arma na mão, pedindo o relógio da passageira. Como não tinha relógio nenhum, ele atirou 3 vezes em direção a gente, em mim 2 vezes e na passageira 1 vez. Tomara que prende esse meliante aí, menos um na rua, né? Porque tem vários. Né? Imagina o trauma da pessoa, né? Ela tomou um tiro e não... Ela tomou o tiro, né? Porque ele apertou o gatilho. Imagina o trauma que causa numa pessoa dessa. As pessoas são ruins, são maldosas. Estão com vontade, aquela vontade de fazer o mal. Você vê que o rapaz ali, tudo nessa ansiedade. E eu vou falar, ele queima o filme dos motoboys, um cara desse, com a mochilinha ali como se fosse de entrega. Que 99,9% dos motoboys são tudo honesto. Tudo honesto, tudo gente boa, tudo trabalhador. Né? Sai com a sua motinha, vai atrás do seu ganha-pão e eles conseguem fazer o seu sustento. Já tive uma empresa que tinha uns 4, 5 motoboys. Sempre me trataram muito bem, sempre tratei eles muito bem. Pessoal, gente boa, uma classe legal. Aí um assassino desse, uma pessoa sem coração, um homem sem família, um homem... faz um troço desse, né? Só tem doido mesmo, viu? Vamos seguindo com mais informação aqui no SBT. Dono de um posto de combustível é vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Imagens da câmera de segurança que a gente vai colocar agora com exclusividade aqui no programa Voz da População. Olha só, flagrante da entrada dos ladrões no local. Pelo menos 4 criminosos participaram do crime. 2 deles entraram na loja de conveniência, como a gente pode ver. Nas imagens, o dono estava no caixa. Segundo a polícia, a vítima teria reagido ao crime. Os ladrões começaram a agredir o homem e deram 2 tiros. Um comerciante, um cidadão que ajudava o desenvolvimento do nosso Brasil,
foi ferido pelos bandidos. Quando a gente fala de desenvolvimento do nosso Brasil, é porque ele é um comerciante. O comerciante, ele faz o desenvolvimento, sim. Sim, do nosso estado, do nosso país, paga imposto. A vítima também levou 2 tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. Os ladrões fugiram sem levar nada. A polícia militar foi acionada em um momento depois, logo do crime. Mas o carro utilizado no latrocínio foi encontrado e 2 bandidos foram presos. Outros 2 criminosos estão sendo procurados. Mas eu falo, até quando, né? Até quando o cidadão de bem vai ser vítima desses canalhas? Vai ser vítima da bandidagem? Até quando a gente vai sofrer com isso no nosso país? Né? A polícia, é por isso que eu falo, os políticos têm que dar exemplo. O governador Tarcísio deu resposta para o crime. Quando teve Operação Escudo, quando está tendo. A polícia está na rua. Você anda no centro da cidade de São Paulo? Nunca vi isso. Nunca vi isso no centro da cidade de São Paulo. Polícia para todo lado. Polícia em todos os quarteirões. Eu estava outro dia na Avenida Paulista, em São Paulo, que eu fico lá, né, na Assembleia, de terça a quinta, a gente fica em São Paulo, lá na Assembleia. Estou lá na Avenida Paulista, só policial na rua. E uma pessoa veio falar comigo. Me reconheceu como deputado e falou, deputado, eu nunca vi tanta policial na rua. Então é isso. O Estado de São Paulo está dando exemplo. Mas não podemos diminuir o valor de investimento na corporação. A corporação ela tem que ser valorizada. Ela sendo valorizada, tendo mais concursos para os policiais dentro do Estado, a gente vai ter mais policiais ainda na rua. Inclusive, a gente votou na Assembleia Legislativa o aumento da Polícia do Estado de São Paulo, que chega a 20% do salário. Vamos agora com o Zap da população. A participação é sua. Fique com a gente. Solta a vinheta aí. Olha, 11 967 836666, Zap da população. A sua participação é importante. Esse quadro é legal porque a gente ajuda as pessoas. Né? O povo reclama e a gente vai atrás da reclamação. Lilian, ela mora na Vila Aeroporto, na cidade de Campinas. Está reclamando que nos últimos meses tem aparecido escorpiões na casa dela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é perigoso, hein? Perigoso demais. Isso porque tem gente no bairro que está descartando lixo em local irregular, isso que ela fala, né? E aí fica com lixo na calçada, isso daí causa o quê? Bicho. E ela tem um filho também, e ela está preocupada com essa situação. Porque o filho também, às vezes, está na rua, está andando, está jogando bola, né? E a gente precisa realmente que o povo tenha mais consciência. Não adianta a prefeitura ir lá limpar, né? Que gera, quando você joga o lixo em local errado, você gera acidente, você gera bichos, você gera doenças. É uma série de coisas que gera lixo, né? Então o certo é o lixo estar no local certo, descartar ele no local certo. Então no bairro deve ter um local onde se descarta o lixo para o caminhão da limpeza passar. Mas diante dessa reclamação, a gente também entrou em contato com a Prefeitura de Campinas para eles darem uma resposta. Se há alguma possibilidade de uma limpeza no local, né? Como que pode, qual é a resposta deles? E a equipe da Administração Regional 12 mandou uma mensagem para a gente falando que vai fazer a retirada e o descarte irregular desse lixo do entulho em 10 dias. Eles vão tirar tudo, tá? E quem ver também alguém descartando essa irregularidade, deve acionar a Guarda Municipal ou faz um videozinho, tá? É 153. Ou faz um videozinho, manda para mim que a gente põe a cara dele aqui no programa, de quem está descartando lixo aí no teu bairro, tá bom? Te mostra ele, deixa ele famoso. Então, não esquece, é 156 o telefone, tá? Reclamações Zap da população. Você pode reclamar aqui. 11 967 83 6666. Selfie da população também. Põe o povo tirando foto comigo aí. Vamos lá. Olha o povo aí tirando foto. É bom demais a foto do povo. Tira também comigo você aqui, vai.
Vamos lá, continuando com o quadro, a Érica, de São Carlos. Um abraço a todos de São Carlos aí. Meu amigo Clovito, lá de São Carlos também. Bom, ela procurou a nossa equipe aqui para falar da situação da rua dela no bairro Antenor Garcia. Parece que teve uma guerra na rua dela, tanto buraco que tem. Vamos dar uma olhada. Olha só. Realmente ela tem razão, né? O negócio está feio ali na rua dela, ali no bairro dela. Ela está tremendo um pouco na imagem ali, mas dá para perceber bem os buracos, né? Ela disse que os moradores não aguentam essa situação porque não tem como desviar do buraco, porque é tanto buraco, não dá nem para desviar mais. E já foram quebrados diversos carros no local, ela entra em contato com a prefeitura não responde. E a gente procurou a prefeitura através do programa A Voz da População aqui no SBT para eles comentarem a situação da rua. Mas até o fechamento desta edição, a gente não recebeu nenhuma resposta da Prefeitura de São Carlos. Gostaria muito que eles respondessem para a gente, né? Você que conhece o prefeito, fala com ele, faz a pressão popular, fala com ele. Não está respondendo a gente aqui por quê? Prefeitura de São Carlos. Deveria. Vamos ver se amanhã ou depois da manhã ele responde a gente aqui. Tá bom? Quem mandou a participação de agora foi a Marta, que mora no Jardim Roberto Selmi Day, da cidade de Araraquara. Ela gravou um vídeo porque está indignada. Ela fala nesse vídeo? Só tem áudio. Tem áudio? Solta ela aí, vamos lá ver. Olha, quero que vocês vejam a situação dessa esquina aqui da minha casa. Eu já fui na prefeitura 2 vezes para vir limpar essa esquina aqui. Eu fui intimada a limpar a calçada. Tudo bem, eu limpei, senão ia ser multada. Aí já fui só que aqui é no asfalto. Asfalto não é obrigação minha de limpar. Por isso estou mandando para vocês para ver se resolve. Olha isso, eu não vou mandar limpar o asfalto. O asfalto não é obrigação minha. Olha a situação dessa esquina. Olha, é brincadeira, né? Olha, eu sou deputado estadual, não sou prefeito, tá? Mas, se eu fosse prefeito de alguma cidade, sabe o que eu faria? Eu faria umas 5 equipes, dependendo da cidade, né? Dependendo do tamanho dela. Só de zeladoria. A prefeitura tem tanto cargo aí na prefeitura, com um monte de gente, né? E tem, às vezes, até aquele cargo triplo, que o cara fica sentado sem fazer nada, que parece a Disneylândia. O cara não faz nada e recebe no final do mês do dinheiro seu aí de Araraquara, né? Ou de outra cidade, enfim. E aí o prefeito poderia, vou dar essa sugestão, faz uma equipe, põe uma equipe lá com 4 pessoas para limpar o município, para fazer o quê? Compra uma máquina e corta o mato. Essa pessoa que vai estar lá cortando o mato vai estar trabalhando mais do que quem está sentado. Essa é a minha opinião. Coloca mais equipe. Todo prefeito deveria fazer isso. Todo prefeito. Rever o quadro de funcionário. Pega a prefeitura para ver. Rever o quadro de funcionário. Vê ali quem não está fazendo nada. Se você não tiver mais dinheiro para contratar alguém, manda embora e contrata a pessoa para fazer. Porque o povo que está pagando IPTU, por exemplo, essa dona de casa, ela precisa das coisas organizadas na porta da casa dela. Prefeitura responde para a gente? Prefeitura respondeu para a gente. Administração pública fala o quê? Diante disso, a gente entrou em contato, tudo bem, de Araraquara. Não responderam para a gente. Ou seja, não responderam para a gente. Aí, tá vendo? Sei que tinha respondido, não respondeu. Aqui, assim, a gente vai atrás das autoridades e comenta mesmo. Se o prefeito não for dar resposta, a gente vai ter que comentar no lugar dele. Eu gosto quando o prefeito dá a resposta, por quê? Porque o munícipe reclama e o prefeito está lá na ponta para ajudar o munícipe. É importante ele dar uma resposta para o seu munícipe. Se ele não der uma resposta, deixa que eu dou para ele. Que é assim, né? Mas é triste uma cidade desse tamanho não responder para a gente. 11 967 83 6666, Zap da população. Zap da população, como é que está a saúde? Como é que está o hospital, está lotado? Como é que está o transporte intermunicipal? Como é que está o ônibus da sua cidade? 11 967 83 6666.
Bom, vamos conferir agora um recado especial que eu tenho para vocês, hein? Saindo agora do quadro Zap da População, dando um recado. Olha só, o fim de semana está chegando e tem muita gente que deixa tudo para a última hora, não é mesmo? Então corra até o ponto de venda mais próximo e garanta o seu Hipercap Litoral. Tem um ponto de venda pertinho de você? A premiação deste domingo está maravilhosa. Um Honda New City 0 km, que é um grande carrão, hein? Então garanta o seu Hipercap Litoral. Aqui você tem mais chances de ganhar porque é só para a Baixada Santista. Também você pode comprar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo. E pronto, já vai estar concorrendo. É o HiperPix. Tem o Giro da Sorte, são 30 prêmios de R$1.000 em cada. Olha, no primeiro e no segundo sorteio tem R$10.000 em cada. Já no terceiro sorteio tem uma moto 0 km. E no quarto sorteio, um Honda New City. Isso mesmo, um grande carrão. Você não ouviu errado, é um Honda New City 0 km para você pegar. Eu já comprei o meu título do Hipercap, que eu já compro toda semana, né? Do Hipercap Litoral. E você? O sorteio é nesse domingo, hein? Não perca. Hipercap Litoral, ajude e concorra. E hoje é quinta-feira e a gente não pode deixar de falar com ele, Dr. Luiz Piovesani, no nosso quadro Alô Doutor. O povo pergunta e o nosso doutor responde às dúvidas da população na área da saúde. Solta a vinheta aí. Doutor Luiz Piovesani, que prazer estar com você. Mais uma quinta-feira. Já até antes de começar a falar, peço desculpa pela voz, saindo de uma gripe, clima seco, calor. Acho que várias pessoas passaram por isso. E ao lado desse fera, o pessoal aqui do estúdio, um abraço aí para todos, Paulo. Quintou. Vamos lá. Quintou, tamo junto. Alô, Olha doutor. só, é 011 967 836666. É o zap da população, você pergunta e o doutor Luiz Piovesani responde. Então, a gente começando o quadro, antes de falar das perguntas, o povo está querendo saber de setembro, né? Porque existe a consciência sobre o mal do Alzheimer, né? Que é um tema muito importante a gente falar. Então, eu queria que você falasse, doutor, o que é essa doença e como as pessoas podem prevenir ela, se ela tem prevenção. É um mês realmente onde se debate, né, onde se fala muito sobre o assunto. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, Paulo. Crônica, não tem cura, e evolutiva. Então ela atinge áreas do cérebro que está relacionado muito à memória, ao raciocínio, inclusive além de áreas neurotransmissoras, assim como a acetilcolina, que é responsável também pela memória. Então o paciente ele começa a ficar esquecido, né, diminuição de raciocínio, irritabilidade, às vezes coisas simples, Paulo, exemplo, o caminho de casa, ele começa a esquecer. Agora, não se sabe muito bem a causa, está em estudo, mas o que sabe é que ler o exercício para o cérebro, leitura, né, fazer lá cruzadinha, né, estar sempre lendo, o cérebro funcionar, né, atividade física para o cérebro, além da boa alimentação, né, manter um peso adequado, ter uma atividade física, procurar ter uma vida saudável, sabe-se que isso favorece ao não aparecimento, a diminuição do aparecimento da doença. Né? Exemplo, diabetes, hipertensão arterial, as comorbidades em geral também faz com que o paciente tenha uma chance maior de que apareça, né, futuramente a doença. 50 milhões no mundo, a média, né, de pessoas com essa doença, porque a população está envelhecendo, vivemos mais hoje, né, Paulo? E acredita-se que até 2030 aumente aí 20% esse valor. E tem remédios? A medicina avançou nesse... Tem remédios, né? Então o Alzheimer não trata. E sim, você breca a doença, ou você diminui a evolução da doença. Tem remédios que trabalham principalmente na parte de neurotransmissão cerebral, né, que ajuda com certeza o paciente, a família. Né? É uma doença muito dura, né? Principalmente os pacientes e os familiares. E olha só, a participação agora da população. A André, da cidade de Campinas, ela está sofrendo com insônia. E ela quer saber se a depressão pode causar insônia. Com certeza, tanto a depressão quanto a ansiedade, né? Existe a insônia secundária. O que é insônia? A insônia é a dificuldade, né, de dormir e manter o sono. Né? Então, a insônia ela pode ser, né, refratária a uma ansiedade, uma depressão matinal, assim como outras doenças, exemplo, dor, o paciente está com dor,
né? O paciente está um pouquinho mais agitado, tudo isso pode colaborar. Então, o paciente em tese, tratando ansiedade e depressão, a insônia começa a melhorar. E mesmo porque dormir é essencial, né, Paulo? Sim. Olha só, agora a pergunta vem lá de Ribeirão Preto. Pedro, da cidade de Ribeirão, ele fala o seguinte: eu sofro com um suor excessivo e eu quero saber por que isso acontece. Essa é a pergunta do Pedro. Bom, vamos lá. Isso não o suor não é retilíneo, não é igual para todos. Então, tem pessoas que suam um pouquinho mais, transpiram um pouquinho mais e outras que transpiram um pouquinho menos. Não significa que eu tenho alguma doença. Agora, tem aquele paciente, acredita-se que 1% dos pacientes que tenham realmente um suor exacerbado tem uma doença chamada hiperidrose. Então, ele transpira muito, Paulo. Então, ele não consegue trabalhar. Exemplo, ele vai escrever, ele molha a folha, ou ele não consegue colocar um sapato. Para esse caso, existe uma cirurgia chamada simpatectomia. Então, tem pessoas que têm uma exacerbação das glândulas sudoríparas, às vezes está um pouquinho mais ansioso, uma alimentação, aumento do peso, alteração hormonal, vários dos fatores podem fazer com que isso aconteça. E tem a doença, realmente, que é a hiperidrose, aí tratamento cirúrgico. Procure o seu médico, procure ter uma alimentação correta, um estilo de vida correto, a cafeína, inclusive, pode fazer com que pimenta, a parte alimentar tem muita relação com o excesso do suor e, em alguns casos, realmente, procedimento cirúrgico. Olha só, então tem cura. Bom, a Lucinéia, da cidade de Bauru, um abraço a todos aí de Bauru. Ela quer saber quais são os sintomas de uma crise de ansiedade. Da mesma forma que o suor, então, todos nós, de um momento da vida, ou acontece de estar um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais agitado, também não significa que eu tenha a doença chamada-se ansiedade. Agora, quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar meus afazeres do dia a dia, sintomas, sensação de morte, falta de ar, alteração gastrointestinal, taquicardia, insônia, tudo isso está relacionado à ansiedade. Aí eu preciso procurar um tratamento muitas das vezes, tanto a psicologia ou às vezes algum remedinho da psiquiatria. A ansiedade é muito comum, mas em alguns casos, Paulo, temos que procurar o médico realmente. Ele vai avaliar o grau da ansiedade, que tipo é essa ansiedade, para poder tratar da forma correta. De novo, qualidade de vida, alimentação, atividade física, tudo isso estimula a não aparecer a doença. Olha só, o Luiz é da cidade de São Carlos, faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que podemos fazer em casa para sofrer menos com o tempo seco? Olha aí a pergunta. Olha lá, eu sofrendo com o tempo seco, saindo de uma gripe. Bom, tempo seco, ressecamento de via aérea, e pode acontecer que nem eu estou saindo agora de uma gripe. Agora em casa, Paulo, nesse clima bem seco e calor que passamos nessas 2 semanas, o paciente ele pode comprar um umidificador de ar. Se não quiser comprar um umidificador de ar, aqui uma dica: toalha ou lá um pano umedecido nos quartos, nos ambientes que você mais frequenta, principalmente onde dorme, ou colocar um recipiente com água para dar uma diminuída, nesse clima seco, no ambiente seco do quarto, janela aberta, sim, arejada, o ar circulando no ambiente, evitar exposição solar nas horas, principalmente aí das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Senão, acontece as síndromes gripais, insolação, se tiver exposição, aí, principalmente na praia ou no interior, aí em campo, e favorece algumas doenças. Sim, tomando muita água. Hidratação sempre. Doutor Luiz Piovesani, quinta-feira próxima, ele está de novo aqui no quadro Alô Doutor. Então, mande um zap, 11 967 83 6666, você que quer fazer alguma pergunta. Ou também siga o Dr. Luiz Piovesani nas redes sociais. Qual que é, doutor? DR de Dr. Luiz com S. Piovesani. Estamos juntos sempre. Um bom final de semana, um bom restinho de semana a todos. Solta a vinheta. Alô, doutor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí. Estamos de volta no programa A Voz da População. Bom, o programa chegou ao fim, mas eu espero que vocês tenham gostado dessas reportagens que a gente faz especiais, que é aqui para você. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.